pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Estela Nelly e esse daqui é o meu canal. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre tensões. Vamos definir o que é tensão, a tensão normal, e ela é uma matéria ali, um conteúdo de resistência dos materiais e é um item essencial para você conseguir progredir nos seus estudos, para você conseguir entender posteriormente sobre torção, flexão, flambagem. Então, na aula de hoje vamos entender um pouquinho sobre o conceito de tensão, tensão normal. Vou ensinar vocês a esboçar o DCL, vamos fazer um exercício sobre isso. Aproveite para deixar o seu like aqui no canal, comentar se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Vou deixar aqui na tela para vocês também as minhas redes sociais, me sigam por lá. E bora começar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então vamos primeiramente definir o que é uma tensão. Então, a tensão, ela pode ser definida como a intensidade de uma força interna, ou seja, é uma força aplicada sobre uma determinada área. Lembre-se que a força, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela possui módulo, direção e sentido. Então, como definição de tensão, a gente vai ter que a tensão é uma força sobre uma área. Agora, o que é uma tensão normal? Considere uma barra retangular, como a da seguinte figura, sujeita a uma força axial P. Então, aqui a gente tem uma coluna, temos a ligação entre a barra e a coluna e uma força P na barra. A força axial nada mais é do que a carga que está dirigida ao longo do eixo longitudinal do nosso elemento estrutural, que é a barra. E lembre-se que as forças axiais que tendem a alongar o elemento estrutural, como demonstrado aqui na primeira figura, elas são denominadas forças de tração e tem o sinal positivo. Então perceba que aqui a gente tem as nossas forças que vão alongar a nossa barra, conforme demonstrado aqui. E também as forças que tendem a encurtar o nosso elemento são denominadas forças de compressão e são representadas com um sinal negativo. Aqui a gente tem uma representação da nossa barra depois da força de compressão. Aqui no nosso exemplo, temos então uma força de tração, porque essa força ela tende a alongar a nossa barra. Então, a fim de investigar os efeitos internos produzidos na barra, a barra é então seccionada por um plano transversal, o nosso plano representado por AA, que é esse laranjinha aqui. A técnica de seccionar um objeto é conhecida como método das seções, visto aqui no módulo de estática. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Lembre-se que sempre devemos ilustrar o nosso diagrama de corpo livre. Então, aqui para a nossa figura, temos a coluna, a representação da nossa barra, que ficou horrível, a nossa força P, que age sobre a barra, e a nossa reação, que é a reação F. Então, dessa forma, o equilíbrio da barra é alcançado por meio de uma distribuição de força interna, denominado por F, que se processa na seção transversal exposta. Então, a nossa distribuição de força, que tem como resultante F, ela é normal à nossa superfície. E essa resultante F, ela possui módulo idêntico a P. E tem uma linha de atuação que é colinear com a linha de atuação de P. Então, a nossa intensidade de força interna distribuída que age no material será conhecida como tensão. E a tensão normal, ela sempre age em uma superfície que é perpendicular, então, à direção da nossa força interna. E essa tensão, ela é representada pela nossa letra grega sigma. Para se determinar o módulo da tensão normal na barra do nosso exemplo, utilizaremos a intensidade média da força interna da seção transversal. Então, temos que a nossa tensão média, ela é representada pela nossa força sobre área. Então, o A aqui corresponde à área da nossa seção. A tensão, ela é representada, então, força sobre a área,
força, a gente tem a unidade de Newton e área em metros quadrados. Então, a tensão média, ela tem a unidade de Pascal. Caso seja necessário a conversão, podemos converter para megapascal, Newton por milímetro quadrado. E lembre-se que 1 megapascal é igual a 1 vezes 10 a sexta pascais. Agora considere uma pequena área denominada ΔA, então essa pequena área da seção transversal da barra, e admita que ΔF aqui, representa então a resultante das forças internas transmitidas à nossa pequena área. A gente então pode calcular a intensidade média da força interna que está sendo transmitida nessa pequena área, que é então obtida pela divisão de ΔF sobre ΔA. Então agora vamos para um exemplo. Considere uma luminária de 80 kg que é suportada por duas hastes, AB e BC, como mostrado na figura. Se AB tiver um diâmetro de 10 mm e BC de 8 mm, determine a tensão normal média em cada haste. Então, primeiramente, precisamos sempre esboçar o nosso DCL da figura, o nosso diagrama de corpo livre. Então, consideramos aqui o nosso eixo Y e o nosso eixo X sendo positivos. Temos, então, a nossa força AB, e aqui temos um ângulo de 60 graus. E temos também a força no cabo BC. E ele nos mostra que aqui forma um triângulo 3, 4, 5. E temos também a nossa força que a luminária faz. E ele fala que ela tem uma massa de 80 kg. E aí a gente já pode então calcular o nosso peso, que vai ser 80 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que nada mais é do que então a nossa massa vezes a gravidade. Então a nossa força peso vai ser igual a 784,8 newtons. Esse então aqui é o nosso diagrama de corpo livre. Lembre-se então que a nossa fórmula para calcular a tensão média é força sobre a área. Então, para conseguir calcular a nossa tensão média, a gente precisa encontrar a força que age em cada haste. Então, o nosso segundo passo é calcular a força em cada haste. Lembre-se então que pela somatória de forças, teremos somatória de forças em X tem que ser igual a zero, considerando nesse sentido o positivo. Então, pelo nosso diagrama de corpo livre, teremos menos FAB aqui, vezes, como a nossa força que queremos determinar está no nosso eixo X, então temos que fazer o cosseno de 60 graus, mais a nossa força FBC. Então, observe, aqui temos o sinal negativo por causa da nossa coordenada em X. Ela está no quadrante aqui negativo, e aqui é o nosso quadrante positivo. Então, por isso, FBC é positivo. Então, mais FBC, como aqui ele nos deu um triângulo 3, 4, 5, teremos então FBC vezes 4 sobre 5, tudo isso igual a zero. Dessa forma, teremos então, isolando FBC, FAB vezes o cosseno de 60 dividido por 4 sobre 5. E essa daqui vai ser a nossa equação número 1. Como precisamos determinar ainda FAB e FBC, então a gente vai calcular o somatório de forças para Y. Então, considerando o sentido para cima positivo, temos F somatório de forças em Y igual a zero. Teremos então como negativa a nossa força peso, então vamos ter menos 784,8 newtons, mais FAB vezes o seno
que é cateto oposto sobre hipotenusa, então seno de FAB, mais, porque também está no sentido positivo, a nossa força FBC, vezes 3 sobre 5. Então, FBC vezes 3 sobre 5. Tudo isso igual a zero. E essa é, então, a nossa equação 2. Então, agora, a gente pode substituir FBC na nossa equação 2. Então, substituindo, vamos ter 784,8 newtons mais FAB vezes seno de 60 mais FAB vezes o cosseno de 60 dividido sobre 4 sobre 5 vezes 3 sobre 5, e isso tudo tem que ser igual a zero. Resolvendo toda essa conta, vamos ter seno de 60 vai ser 0,866, mais, resolvendo tudo isso aqui, vamos ter 0,735 FAB igual a zero. Então, FAB vai ser igual a 784,8 dividido por 1,241. Então, isso daqui vai me dar 632,39 newtons. Encontramos, então, o valor da nossa força B. Esse valor, então, a gente pode voltar na nossa equação 1 e substituir FAB para encontrar, então, FBC. Então, substituindo FAB na equação 1, vamos ter FBC igual a 632,39 newtons vezes o cosseno de 60 dividido por 4 sobre 5. E isso vai me dar 395,24 newtons. Determinamos, então, todas as nossas forças que agem nos cabos. Então, agora, a gente precisa encontrar a tensão em cada um deles. Então, agora, o nosso terceiro passo é encontrar a tensão em cada haste. Mas, antes disso, ainda precisamos saber a área da nossa haste. Então, para a haste AB, ele nos deu um diâmetro de 10 milímetros. Então, fazendo a área igual a πd ao quadrado dividido por 4, vamos ter um resultado igual a 78,539 milímetros ao quadrado, enquanto que para a haste BC ele nos deu um diâmetro igual a 8 milímetros. Então a nossa área vai ser dada por πd ao quadrado dividido por 4 e o nosso resultado vai ser 50,2 milímetros ao quadrado. Encontrada então agora a nossa área, podemos encontrar então a tensão em cada uma das hastes. A tensão na haste AB vai ser igual a tensão na haste AB é igual a força na haste sobre a área da haste. Temos então que a tensão é igual a 632,9 newtons por 78,539 milímetros quadrados. Isso vai ser igual a 8,052 megapascal. E a tensão na haste BC vai ser igual a tensão BC igual a força na haste BC sobre a área BC. Temos então que a tensão BC é igual a 395,2 newtons dividido por 50,2 milímetros quadrados. E isso vai ser igual a 7,872
megapascal. E olha só quanta coisa você aprendeu na aula de hoje. Aprendeu a definição de tensão normal, a entender quando temos uma tensão trativa, quando temos uma tensão compressiva, as unidades de tensão. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, aproveite para comentar se vocês querem mais exercícios, se vocês querem outros conteúdos. Deixa aqui o seu comentário que eu vou ler tudinho depois e respondo vocês. É isso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!